A graça e a paz. Amém, irmãos? Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor, pela presença do Júnior e sua família, Tati e sua família, e pela presença também dos nossos irmãos que estão no acesso remoto, que estão participando do culto também, de forma remota. Isso é motivo de alegria, é motivo de agradecermos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de adorarmos o Senhor. O privilégio de cultuarmos a Sua majestade, de cultuarmos esse Deus bondoso e misericordioso e que tem um relacionamento profundo com o seu povo. Então, isso é motivo de alegria, irmãos. Então vamos abrir a palavra do Senhor, vamos lê-la. Mateus capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso de número 24. Aí vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e a nossa comunidade de fé lerá os versos ímpares. Eu lerei os pares e vocês os ímpares. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 24 do capítulo de número 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Observai as aves do céu, não se semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar ao Senhor, vamos conversar com Deus. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos. Nós te damos graça porque o Senhor está conosco. Nós queremos pedir que o Senhor prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Que a Tua palavra caia em boa terra e que essa germinação nessa boa terra possa dar bons frutos. Pedimos que o Senhor nos instrumentalize,
que o Senhor fale conosco, nos exortando, nos edificando e nos consolando no Senhor. Pedimos tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para quem ainda não conhece, nós estamos há alguns domingos estudando os 5 sermões que fazem parte do Evangelho de Mateus. Quando nós analisamos o Evangelho de Mateus, lá no último capítulo, nós veremos a palavra do Senhor nos dizendo o seguinte: ide por todas as nações, e ensinando a guardar todas as coisas. E quando nós analisamos isso, lá no último capítulo do Evangelho de Mateus, o guardar todas as coisas, nós veremos o que é este guardar. Na realidade, este guardar todas as coisas são os 5 sermões que Mateus vai estruturar na forma de instrução ou de catequese para a sua comunidade de fé. Então, para que nós venhamos entender este Evangelho, nós lemos ele de trás para frente. Pegamos este texto que fala, lá no último capítulo, ensinando a guardar todas as coisas, e vemos o que são todas essas coisas. E neste momento, neste período, nós estamos estudando o primeiro sermão de todas essas coisas que Jesus falou. E qual é este sermão? É o sermão do monte ou sermão da montanha. Nós já falamos deste capítulo 5, do capítulo 6, e o capítulo 6, ele está dentro dessa estrutura do sermão da montanha. E no capítulo 6, nós vemos uma temática que vai do início até o fim deste capítulo. E o verso 1 vai nos mostrar o que é, que na realidade é uma observação que o próprio Senhor traz ao nosso coração, que é a ideia de guardarmos, de exercer a nossa justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos por eles. De outra sorte, se nós fizermos isso, nós já recebemos o nosso galardão nesta vida. Diante disso, Jesus vai mostrar que existe a possibilidade de nós usarmos isso em práticas de justiça. Ou seja, é possível, com uma motivação errada do coração, nós orarmos, nós jejuarmos e nós darmos esmolas simplesmente para sermos vistos pelos homens. E aí traz a observação: toda vez que nós fazemos isso, nós já recebemos o nosso galardão aqui nesta vida. Diante disso, o texto vai um pouco mais além, e o texto vai nos mostrar quais são as implicações de nós fazermos práticas de justiça, de exercermos a justiça com a finalidade de mostrarmos para os homens. E onde isso vai ser apresentada no texto? Quando nós analisamos o verso 19 ao verso de número 21, nós veremos que existe a possibilidade de nós acumularmos riqueza aqui nesta terra. E a ideia de riqueza aqui não está sendo transmitida com a possibilidade de posses, de bens, não. Mas a ideia de riquezas aqui é a riqueza onde o nosso coração
com motivação errada se repousa, de termos os aplausos dos homens. O Senhor vai nos trazer essa observação, que essa motivação não deve estar permeando o coração dos filhos da aliança. Pelo contrário, em vez de nós termos essa riqueza, de sermos vistos pelos homens, nós devemos guardar o nosso tesouro onde? No céu, onde não há ferrugem, onde ninguém vai cavar e ninguém vai roubar este tesouro. Outra observação que fora dita desde o domingo passado é a observação de entender a luz. Ou seja, toda vez que nós temos uma motivação errada na prática de justiça, simplesmente para sermos vistos pelos homens, e aí, como consequência, nós já recebemos o nosso galardão aqui na terra, nós teremos uma luz que terá a motivação errada. Ou seja, olha o que o texto de número 22 nos diz. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ou seja, toda vez que praticamos esse ato de justiça com essa motivação errada, nós temos algo correto, que é dar esmola, que é orar e que é jejuar. No entanto, a motivação dela se torna errada. É que o texto vai dizer que nós temos a luz, no entanto, essa luz que está em nós, ela se transformará em trevas, por causa da motivação. Baseado nesses dois pontos, foi tudo aquilo que nós já vimos no capítulo de número 6. E hoje, o que nós queremos falar deste capítulo? Em primeiro lugar, nós queremos dar continuidade às consequências de práticas de justiça com motivações erradas. Já falamos sobre o tesouro, já falamos sobre a luz, agora entramos na seara dos dois senhores. E o que o texto vai me dizer? No verso de número 24, nos diz assim: quem pode servir a dois senhores? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir Deus e as riquezas. O Senhor vem trabalhando com esses dois polos: tesouro na terra e tesouro no céu. Luz coerente e uma luz que vai ser produzida em nós, trevas. E agora, o Senhor vem com esses dois aspectos também, dois senhores, riqueza e o próprio Deus. Quando nós analisamos este verso, nós temos que entender que esses dois senhores agora são apresentados não simplesmente como uma prática de justiça que estava sendo apresentado nos versos anteriores, mas agora esses dois senhores é oriundo deste coração que tem uma motivação errada na prática de justiça, mas agora não fica simplesmente na prática de justiça, mas vai um pouco mais além, vai na nossa
confiança. Olha o que o texto está me dizendo. Ninguém pode servir dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A ideia de riqueza aqui, ela não está no sentido saudável da palavra. Porque riqueza em si, ela não é um problema. O problema é quando nós usamos mal a riqueza. E a ideia que está trazendo aqui neste texto e depois nos outros textos é que a riqueza aqui vai ser tratada num aspecto de idolatria. Existem todos os elementos da idolatria neste verso. Primeiro, é a ideia de amar. E a ideia de amar, eu tenho que entender que amar não é palavras. Amar é atitudes. É arregaçar a manga e pôr em prática. E outro ponto aqui é a ideia da devoção. Do coração sendo seduzido para amar um e desprezar o outro. Então, riqueza aqui tem este aspecto de idolatria no sentido que eu me repouso nela, de tal forma que ela é tratada como um Deus na minha vida. Ela domina o meu ser, domina o meu coração. E quando eu falo em coração, eu estou falando, é tudo aquilo que nós pensamos, desejamos e sentimos. Tudo isso é modelado para amar algo que não foi feito para amar. Mas como meu coração está sendo distorcido no amor e na devoção, eu considero esta riqueza como um Deus para mim, e eu descanso nesta riqueza. E como eu enxergo isto no texto? Eu só consigo enxergar isso no texto a partir do verso 25 em diante. Olha o que o texto vai nos dizer. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E o que é ansiedade? O grande mal do nosso século. O que é ansiedade? Ansiedade é tudo aquilo que vai modelar o meu coração para que este coração tenha o controle de alguma coisa. Neste caso, ligando o verso 24 e o verso 25, o coração ansioso é aquele que repousa a sua satisfação, o seu controle, o seu bem-estar nas riquezas. Porque as riquezas, segundo esse coração ansioso, traz conforto para os próximos dias e para o dia presente. Em outras palavras, ansiedade nada mais é, nada menos é do que falta de confiança em Deus. E nessa caminhada cristã, o nosso coração, por muitas e muitas vezes, é seduzido para confiar em algo palpável, como um bem,
uma propriedade, um valor monetário guardado no banco, uma estabilidade empregatícia, ou em qualquer outro emprego, ou um serviço público. Ou seja, nós trazemos a nossa confiança não em Deus, mas naquilo que pode ser palpável. No entanto, queridos, isto é pecado. Toda vez que eu não descanso o meu coração no Senhor e coloco este coração a descansar em qualquer outra coisa, torna-se pecado. E falta de confiança em Deus é pecado. Eu não quero ser antipático, eu não quero ser um ser que não tenha empatia com o sofrimento alheio. Pelo contrário, eu acho que a Bíblia nos chama a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. No entanto, boa parte de nossas crises que nós temos na nossa vida cristã é porque nós não aprendemos a confiar em Deus. Nós descansamos em qualquer outra coisa. Descansamos na ação do deputado, na ação do senador, descansamos em qualquer outra coisa, menos em Deus. No entanto, queridos, a palavra de Deus vai nos orientar da seguinte forma: que o meu coração deve ser reorientado a descansar nesse Deus bondoso e maravilhoso que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei, queridos, que entre acreditar nisso e vir à prática, existe um hiato aqui, existe um gap aqui. Mas é justamente este gap, esta transição, é este momento que Deus trabalha no nosso coração. O nosso coração quer dizer não a confiar no Senhor, mas a palavra de Deus nos ensina a confiar nele. O Salmo 121 vai nos dizer o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É porque você não sabe o que eu estou passando. Aí você está jogando um versículo sem saber da minha luta, dos meus problemas internos. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Palavra do Senhor é a palavra que é o canal para reorientar este coração. E eu não me considero melhor do que você, não, querido. Nós estamos aqui nessa caminhada. Mas palavra de Deus nos orienta o seguinte: que quem providencia o pão nosso de cada dia é o próprio Deus. Queridos, não adianta nós entendermos e vermos aqui que o texto está falando sobre ansiedade. O texto está falando sobre ansiedade, sim. Mas em qual aspecto da ansiedade que ele está falando em nossas vidas? Olha o que o texto vai nos dizer no próprio verso 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Como assim?
os versos seguintes, as palavras seguintes, vai nos orientando. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então é um aspecto de comer, beber e vestir. Aí existe uma palavra que vai nos reorientar, que diz o seguinte: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Quando nós analisamos a ansiedade, é o corre-corre da vida que tenta assaltar o nosso coração. Você está aqui, mas sua cabeça está girando, pensando o que você vai fazer amanhã se não entrar aquele dinheiro, o cheque vai ser breve, Jesus voltará, bate e volta. Você está pensando nos problemas que pode acontecer se não acontecer aquilo. Calma. Olha o que o texto diz: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Calma, puxa o freio de mão e analise isso, que comer e se vestir, isso daqui é algo corriqueiro em relação à vida e o corpo. Deus está sustentando a sua criação. Ele não está alheio aos problemas existenciais da nossa vida. Puxe o freio de mão, acalme o seu coração e veja a beleza do texto exortativo ao nosso coração que não quer confiar no Senhor. Então, quando nós analisamos essa ideia de ansiedade, nós temos que fazer algumas observações e perguntar o seguinte: quais as razões para não sermos ansiosos? O primeiro ponto está no verso 25, na última parte, quando ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. É uma pergunta. O segundo ponto é entender os exemplos dos animais. Olha o que está no verso de número 26. Observai as aves dos céus. Não se semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Enquanto no verso passado diz que corpo e vida é maior do que alimento e vestes, ele está dizendo aqui, que na criação de Deus, o exemplo dos animais, que tem o seu alimento, que colhe, eles não se ajuntam em celeiro, mas o texto vai nos perguntar: porventura, vocês não valei vós muito mais do que as aves? Outra observação é entender a inutilidade da ansiedade. Olha o que está no verso de número 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode estar ansioso da forma que for. Isso não vai aumentar em nada 1 centímetro ou 1 milímetro ou 50 centímetros da sua vida. Outra observação é entender a analogia das flores que o próprio Senhor fala, que está a partir
do verso de número 28, que diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não fiam. Os lírios do campo não são aquelas costureiras que ficam costurando, tecendo, costurando, tecendo. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. E outra observação está no verso 31 e no verso 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe a necessidade de todas elas. O verso 25, última parte, até o verso de número 32, são observações para que o meu coração não caia na cilada da ansiedade. E quais são as implicações desses versos para a nossa vida? Primeiro, que Deus criou todas as coisas, e Ele que criou todas as coisas, Ele mesmo traz a manutenção da sua criação. A terra foi criada com um grau de 5 graus de diferença, para que as marés não inundem tudo. A nossa atmosfera, nós temos elementos nela que impedem dos raios solares queimarem a nossa pele. O passarinho que está voando e que você chupou uma casca de laranja e, como má educação, jogou aquilo fora, na rua, aquilo que você jogou fora, Deus está transformando em bênção para o passarinho, porque o passarinho vai pegar daquele bagaço da laranja e vai comer. Deus traz toda a manutenção da sua criação, e Ele usa o exemplo aqui das aves, usa o exemplo aqui dos campos, e mostra que Deus, em relação a isso, em relação ao homem, Deus cuida do homem e da mulher da mesma forma. Outro ponto que eu tenho que entender aqui é que a ansiedade não vai mudar um momento da minha existência. Você não pode acrescentar nada, você não pode tirar nada. Todos aqui conhecem a luta que nós estamos passando, e especificamente na vida da Sônia. Sônia, minha esposa, é uma paciente oncológica, e desde 2017, no segundo semestre, ela ficou sabendo que estava com um adenocarcinoma do intestino grosso. Na hora que nós ficamos sabendo disso, faltou o chão debaixo dos nossos pés. Mas nós falamos o seguinte: Sônia, vamos enfrentar este problema, em primeiro descansando em Deus, mas vamos enfrentar de frente. Você não vai pegar um megafone e sair na rua dizendo: eu sou uma paciente oncológica,
eu sou uma paciente oncológica, não. Mas se alguém lhe perguntar, você fala. Conversamos com o pastor Ricardo orou por nós, e Ricardo trouxe aconselhamento para ela, para mim, especificamente para o coração da Sônia, da seguinte forma: aprenda a descansar em Deus e viva o dia de hoje. Amanhã, deixa para amanhã. Quando chegar amanhã, então você viva aquele dia. Veio para o outro dia? Viva aquele outro dia. Todas essas palavras, a oração, as orações dos irmãos, em tudo, trouxe este blindamento no coração da Sônia. É bem verdade que Sônia, às vezes, chora, e deu vontade de chorar? Chora. Deu vontade de ficar um pouco triste? Fique. Mas tudo isso está sendo uma forma de moldar o coração da Sônia para que ela não entre em crise. E isso tem sido o sustento para que nós venhamos viver o dia a cada dia, o seu mal neste dia. Porque nós não sabemos se amanhã estamos vivos ou não. No entanto, o coração dela tem descansado da seguinte forma: viva este dia para a glória de Deus. E saiba descansar, porque tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. Minha palavra é que nós venhamos aprender a descansarmos a cada dia. O problema, como diz no último verso aqui, no verso 34, é que nós antecipamos o problema e sofremos com antecedência. Aí não. Mas se vamos enfrentar o problema, vamos. É real, mas ansiedade, não. Descansando no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E uma outra observação é entender que ansiedade é sinônimo de ingratidão a Deus. Você foi chamado para ter um coração grato no Senhor. Você foi chamado para agradecer a Deus por tudo e entender que os problemas que acontecem são instrumentos de Deus para nos trazer uma maturação nele. Diante de tudo isso, nós fechamos no verso de número 33 e 34, que nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus nas nossas vidas. É este governo salvífico. E o que é a sua justiça? Justiça, no contexto de Mateus, tem o significado de vontade do Senhor. Então o texto está me dizendo o seguinte, busque em primeiro lugar este governo do Senhor na sua vida, busque cumprir a vontade do Senhor, e todas essas outras coisas que eu já falei vos serão acrescentadas. Aí ele fecha: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia ao seu próprio mal. Diante disso, quinta igreja, quero falar para os irmãos que o nosso coração, por natureza, é um coração que tenta pregar peças em nós. A situação atual do mundo é uma situação de calamidade, de dor, de luto, uma situação onde o ser humano tem sido destruído
por um vírusinho que pensávamos que não traria tanta tragédia, mas trouxe. Vamos enfrentar uma situação conhecida como pós-pandemia, daqueles que adquiriram alguma perda por causa dessa pandemia. Pai, mãe, irmãos, amigos, familiares. Pessoas que carregarão essa marca por resto das suas vidas. No entanto, querido, a palavra de Deus vai nos orientar que Ele é o nosso descanso. Porque diante de todas essas situações, dá vontade, às vezes, de sair correndo. Você liga a televisão, você vê a angústia do povo. Dá vontade de você desligar de tudo, não quer saber de mais nada. No entanto, a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, vai trazer uma palavra de descanso para estes que estão sofrendo, quer seja de forma direta ou indireta, com todas essas situações que estamos enfrentando. A palavra de Deus nos diz assim, e olhe que esse texto não é para o ímpio, esse texto é para aqueles que fazem parte da família da aliança e que por muitas vezes se sentem cansados pelos problemas da vida. O texto vai nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Esta é a proposta de Deus em relação à ansiedade. É fazer que o meu e o seu coração aprenda a descansar em Deus. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui como povo da aliança, Senhor. E como povo da aliança, nós somos carentes do Senhor. Nós entendemos que em nós mesmos nós não temos força, em nós mesmos nós não temos nada, nós somos pobres, cegos e nus. Mas diante dessa incapacidade que nós temos, Senhor, nós queremos aprender a descansar no Senhor, porque o Senhor nos comprou com preço de sangue. O Senhor nos chamou e firmou os nossos pés, os nossos passos no Senhor. O Senhor é aquele que nos chamou pelo nome e estamos na sua presença não por causa de nós, mas por causa do Senhor. O nosso coração, Senhor, tenta pregar peças em nós, tenta nos assaltar, mas nós queremos pedir a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a descansar no Senhor, a descansar nessa Tua palavra que traz consolo para as nossas vidas, Senhor. Quero clamar ao Senhor em prol das nossas vidas. Aquele que está abatido, Senhor, o levante. Aquele que está caído, Senhor, o restaure. Aquele que está com as mãos não conseguindo levantar e os joelhos trópegos, que o Senhor possa, Senhor, restaurar a sorte, firmar os passos, ajudar-nos a olharmos somente para Ti, Senhor. A ansiedade, Pai, tenta nos alcançar, mas tenha compaixão de nós. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos no Senhor. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor,
porque a tua palavra nos ensina que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua ação, precisamos do Teu agir. E nós clamamos a Ti e invocamos a Tua presença nas nossas vidas. Abençoa a Quinta Igreja, abençoa o Teu povo, derrame da Tua graça. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, os trabalhos da semana continuam. Quarta-feira nós temos o nosso momento de oração, tá? Se você está quarta-feira de boa, tranquilo, acesse lá o nosso Zoom e participe conosco. Tem sido bênção, irmão. Nós temos visto o que Deus tem feito nas nossas vidas, conformando o nosso coração, moldando o nosso coração. Nós temos visto as bênçãos do Senhor. Tem mais algum aviso? Tá de boa? Tem trabalho de algum departamento? Não, né? Tá tranquilo, né? Tá. Então vamos, fica em pé, vamos orar. Vamos chamar o presbítero Júnior para fazer essa oração final. Vem. Vamos orar ao Senhor. Graça e paz, igreja. Gratidão estar aqui presente nessa noite e louvar a Deus pela minha saúde, a saúde da minha esposa. Todos acompanharam, todos ficaram sabendo, e eu sou grato demais a todos pelo carinho, pelo cuidado. Não nos faltou nada em nenhum momento, porque Deus é maravilhoso. Deus cuida, Deus guarda, Deus faz com que nesses momentos a gente venha aprender, né? E saber que Ele está tratando, está cuidando e fazendo com que a gente venha aprender nesses momentos. E por isso eu sou grato à igreja. Sou grato pelo cuidado de cada um de vocês, pelas orações, e grato a Deus por tudo que Ele fez. E estamos aqui louvando a Ele e bendizendo o nome dEle. E isso é momento de alegria ao meu coração. Assim que eu pisei aqui, a alegria foi muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, como somos gratos a Ti, Pai, por este momento, pelo louvor, Pai, que tocou os nossos corações, pela palavra, Senhor Deus, que veio ao encontro da nossa alma, Senhor Deus. E sabemos, Pai, que a Tua palavra, ela pregada em nossos corações, nós podemos, Senhor Deus, não só deixá-la, Senhor Deus, aqui nas quatro paredes, e sim levá-la, Senhor Deus, para fora e aprender, Senhor Deus, mais e mais contigo é muito bom, Senhor. Eu louvo a Ti, Pai, pela Tua igreja, por este momento e pela oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu. Grato nós somos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, e mais uma vez, Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Louvamos o Senhor, obrigado mais uma vez, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Todos tenham uma semana abençoada e que Deus nos guarde e nos livre de todo mal.